Olá, nesse vídeo vamos dar continuidade ao vídeo anterior, onde começamos a escrever um blog e deixamos esse blog, esse projeto, tanto quanto básico, rústico. E nesse vídeo nós vamos começar a falar sobre os formulários, os forms, e vamos, com isso, né, proporcionar ao usuário a possibilidade de criar, editar ou deletar qualquer postagem no blog. Pois bem, os forms eles são bastante comuns, né, em programação, mas eles também têm um grau de complexidade para implementar, para fazer com que eles funcionem de forma correta. Isso porque a qualquer momento que você aceita, né, a entrada de dados pelo usuário, então problemas de segurança começam a existir. E além do que você precisa também tratar de forma apropriada, né, erros que possam acontecer com relação a essas entradas de dados, né? Diversas considerações relacionadas à interface do usuário, de como alertar o usuário de problemas com o formulário, e sem falar na necessidade de redirecionar quando você efetivamente tiver sucesso. Agora, o Django ele já traz, né, incorporado, os formulários incorporados dele, vamos gravar, um, dois, três, gravando. Então, o Django, felizmente, ele já traz incorporado os formulários que colocam, vamos dizer assim, a uma distância do programador a toda essa abstração e dificuldade, né? E acaba fornecendo também a possibilidade do desenvolvedor várias ferramentas, um leque extremamente rico de ferramentas de uso comum e para possa trabalhar com diversos casos de formulários. Aqui a gente pode dar uma olhada na documentação do Django. Então, ele diz aqui, ó, aqui no caso da documentação, ele fala, né? Nós escrevemos o HTML, o formulário de HTML, bem brevemente. Então, até o momento de início desse texto aqui, ele já deve ter falado previamente sobre os formulários. Um HTML, o form é só uma parte, né, de toda a parte mecânica, que a gente chama maquinaria, né, requerida. Então, no contexto de uma aplicação web, o form, né, deve se referir para aquele formulário HTML ou um formulário Django para produzi-lo, né? E ele continua, né? Diz assim, ó, em algum momento ele fala assim, uma coisa do tipo, aqui em cima, né? A não ser que você esteja planejando construir sites e aplicações que não fazem nada a não ser publicar um conteúdo, e não aceitam a entrada dos usuários, dos visitantes, então, a não ser que o seu site só seja isso, é bem estático, então você vai precisar entender e usar os formulários. E aqui ele começa a falar e explicar detalhadamente, né, a funcionalidade dos formulários dentro do Django, as questões das requisições, do GET e POST, e as questões de segurança também. Mais adiante, aqui ele fala sobre a questão disso aqui, do CSRF token, né, que ele traz já embutido, né, uma proteção contra o que ele chama de cross-site request forgery. Seriam requisições forjadas de sites cruzados, né? Então, essa tag aqui, ela já traz dentro dela, já chama uma função interna em que ela já tem todas as ferramentas para proteger contra essa questão de, como é que chama, requisições forjadas. Mas para iniciar, vamos no nosso template base, e vamos adicionar, aqui vamos fazer umas pequenas modificações aqui. Aqui depois do header, vamos abrir uma div, um div,
Espera aí que eu vou colocar aqui automático div. Eu vou escolher a div aqui já. Pronto. Div. Um, dois, três, gravando. Então vamos para o nosso template base e vamos aqui fazer algumas modificações. Logo após aqui o header, vamos abrir uma div e só aqui div e já vamos colocar, porque já definimos os nossos CSS, vamos dar um estilo aqui de nave. Nós temos esse estilo lá no nosso CSS, no nosso estático, nav left. Então, que a gente vai manter o texto que está dentro dessa div à esquerda, né? Ele vai estar à esquerda. E vamos fechar a div aqui. Pronto. Agora vamos abrir uma outra div para a gente acrescentar um outro link. Vou copiar isso aqui tudo, já facilita. Aqui eu colo. E ao invés do H1, eu tiro, vou deixar direto, sem estar formatado no H1. E a classe aqui, eu vou colocar ela ordenada ou alinhada pela direita. Right. Ok. Aqui na URL, nós vamos chamar uma nova template que nós não criamos ainda, vamos criar. Vamos chamar ela de post new, que justamente vamos criar um novo post. E no texto que vai aparecer, com o link, vai ser new blog. Aí nós fechamos e aqui a gente já salva. Ctrl S, salvou. Agora a gente vai para a nossa URL e já vamos tratar dessa configuração do post new aqui dentro da URL. Nós vamos acrescentar mais uma linha. Vou copiar essa daqui e colocar ela acima. Eu vou manter o post e aqui eu vou colocar new. Então vai ser post new e ela vai chamar uma classe, uma subclasse que nós ainda também não criamos, que vai ser o blog create new. Para isso eu também vou precisar importar ela. Create new. Blog create new. Então, a ordem que você faz isso não importa. Você pode primeiro criar a subclasse ou a função, depois você vem na URL, já define as configurações de URL e, por último, você faz o template, o HTML. Aqui eu estou fazendo o HTML, estou fazendo já o ajuste na configuração de URLs e depois, por último, eu vou para as views. Vou importar ela aqui, que seria blog create new. E aqui nós vamos chamar justamente o template. O template nós vamos chamar, na verdade, que eu ainda não criei. Vou chamar post new. Aqui a gente já salva. E aí a gente vai para view. Aí na view, vamos criar
ela importando uma nova classe, né, genérica. Essa classe ela é chamada de CreateView. Então vamos lá, vamos chamar aqui from Django.views ponto generic e ponto edit. Então já temos ela até aqui. Aí a gente faz a importação dessa classe, que é a CreateView. Muito bem. Agora nós vamos lá para o final e vamos criar a nossa subclasse. Classe, nós demos o nome de Block Create View, que a gente já ajustou lá nas configurações de URL. Então, blog create view, blog create view, e a nossa subclasse da classe create view. Pronto, 2 pontos. Aí o que é que a gente faz? Nós começamos igual como antes, né? Nós especificamos logo o nosso modelo de banco de dados. Então, qual é o post, que é justamente o modelo que nós criamos. E nós vamos, o template name vai ser igual a, template name vai ser igual a o HTML que nós vamos criar, o post new.html. Post. E além disso, o que é que nós vamos no caso trabalhar com todos os campos, né? Todos os fields. Então a gente especifica isso também. São os fields, vão ser todos. E para isso existe uma função interna, ela já está até aqui. Quando eu dei o enter aqui sem querer, ela já apareceu, que é o all. Mas ela, no caso, a gente faz uma atribuição como string. Então fields vai ser igual a todas. Todos os campos. Aqui a gente salva. E já vamos criar o nosso template aqui. Nós vamos chamar ele, no caso, de post new.html. A gente inicia fazendo o extend do base, né? Então aqui é extend do base, aqui eu só coloco o base HTML. Lembra que eu estou usando a extensão que já facilita a entrada. E vamos abrir um bloco. Que eu vou separar. Então, o nome do bloco vai ser o content mesmo, de conteúdo. Content. Fechando o bloco. Dentro desse bloco, nós já vamos aqui, eu vou fazer indentação, H1, essa extensão do Python, ela não está, ela está desligada, eu vou ter que dar uma olhada nisso depois. Post, e fecha, H1, barra, H1. E agora vamos justamente abrir o form. Vamos lá, form, tem que escrever form, action. Começamos com action.
Vamos deixar o action, por enquanto, vamos deixar ele vazio. É só uma string vazia. O método que nós vamos utilizar será o post. Então, method vai ser igual a post. Aqui eu fecho. E nós vamos colocar essa tag, aquela tag de segurança que eu mostrei na documentação do, do Django, né? Que é a CSRF. Então, CSRF ela já tem aqui, que é um token. E logo a seguir, vamos fazer o nosso input. Input. Eu tenho que abrir explicitamente aqui. Input. E o tipo dele, vamos colocar submit. E o valor dele, salvar. Save. Vai ser igual a save. Aí aqui já é suficiente fechar. E fechamos o form. Já salvamos. Então, só recapitulando. Aqui no topo nós herdamos, né, no caso, a configuração do base HTML. Aqui. Essa formatação já herdamos ela. E abrimos o nosso form, né? O form e com a tag do post. Só faltou um detalhe aqui, só faltou a saída, né? No caso, o que é que o formulário vai nos entregar. Então, logo após aqui o CSRF, nós vamos fazer um form as, vamos ver se ele funciona assim, ponto as, não vai funcionar, vou ter que abrir aqui chave e fecha, pronto. Então, ele retorna o form as p, ele vai retornar o form como se fosse um parágrafo, p de parágrafo. Então, ele retorna aqui na tela, vai retornar um parágrafo. E pronto, na sequência só o botão save. Então, salvamos e vamos lá para o nosso terminal. Existe algum erro aqui? Às vezes é porque a gente estava escrevendo e ele deu um erro. Vamos dar um Ctrl C e reiniciar ele. Python manage.py run server. Não, nós temos algum erro aqui. Vamos ver o que foi. Blog create new. Blog create new. Blog create new. O nome será esse mesmo, então vamos ver aqui no nosso base, não, no nosso URL, block create new, block create new, ok. E na view, como foi que eu chamei? Block create view. Eu tenho que decidir, o que eu quero. E no caso aqui, ele realmente é vou manter o new create view, vai criar uma nova view aqui, seguindo o padrão. Então, no URL aqui, eu vou mudar de new para view. E aqui também, de new para view. Pronto, agora fica melhor. Salvou. Vamos ver se o nosso terminal já... Tá, ele já respondeu certinho aqui. Vamos aqui para... Pegar aqui o endereço. Vamos copiar. E pronto, a gente tem um botão aqui. Criar um
um novo blog. Se eu fizer isso, ele já me aparece aqui o formulário padrão do Django. Vamos colocar um título aqui. É, terceiro post. Terceiro post. O autor sou eu mesmo. Este é o terceiro post. E aí eu salvo. Nós tivemos algum erro aqui, vamos verificar o que foi. Essas mensagens de erro do Django, elas são bem úteis, né? Então veja aqui, ó. Ele diz aqui, ó, sem URL para qual redirecionar. Então, ele pede que a gente coloque o getAbsoluteURL method no model. Vamos fazer isso, então, porque assim, nós já fizemos aquele underline, underline, str, underline, underline, usamos esse método. Vamos utilizar esse método também aqui, getAbsoluteURL, como uma boa prática. Isso aqui já era esperado. Vamos lá para o nosso model e já sem demora a gente faz isso. Então, aí a nossa linha vai fazer o seguinte. Primeiro a gente vai ter que fazer uma importação aqui, from Django, Django.urls, import, vamos importar o reverse. Esse reverse, ela é um utilitário, uma função utilitária do Django, ela é bem, como é que eu vou dizer, bem funcional. Ela faz com que a gente possa ter uma referência a um objeto através do nome de sua URL, do template, né, na verdade. Que no caso foi post de texto. Se você lembrar bem aqui na URL, esse nome aqui, post new, ou post detail, né, é o nome, né? Na verdade, todos eles aqui, o name, qualquer um deles. São esses nomes que são relacionados. Então, voltando aqui para o model, então, o que a gente vai fazer aqui agora? Então, temos o título, temos o autor, né? E o autor está associado ao usuário, onDelete está ativo, o body, já fizemos o método str, agora vamos fazer o método getAbsoluteURL seguindo a orientação do erro mesmo que deu, do próprio Django. Então, def get AbsoluteURL, está aqui já. E aí ele já coloca aqui, até preenche para a gente, né, o return, reverse. Modo detail, vamos botar o post detail. Será o post detail. E ao invés de quarks, vamos colocar só os argumentos. Os argumentos vai ser, aqui a gente vai colocar o str, str, o self, que ele próprio, ponto .ad, e aqui não seria colchete. Então aqui colchete e aqui colchete. Então args igual a str self.id. Return reverse post detail. Isso. Então isso significa que para que essa rota, né, ela funcione, a gente também tem que passar no argumento com a chave primária, né, do objeto. E só chamando a atenção que, bom, é até meio confuso, porque PK, the primary key, e o ID, eles são intercambiáveis dentro do Django. E aí a documentação, a própria documentação do Django, ela recomenda que a gente use o ID. Então usa self.id,
com esse método, no get absolute URL. Vamos tentar mais uma vez. Vamos voltar. Vamos ver se aqui o servidor está ok. Vamos agora para o... Vamos retornar. E vamos criar terceiro post. Taraná, vamos salvar. Ainda continua o erro. Vamos ver o que foi agora. É alguma coisa que ficou faltando. Só deixa eu verificar. Então, post criado. Vamos retornar aqui para a nossa tela. Acabou criando 3 vezes aqui. Vamos criar mais um aqui. Vamos chamar ele de quarto post. Quarto post. Eu mesmo. Finalmente o quarto post. Quarto post. E vamos salvar. Clica aqui no Django. Pronto. Clico aqui, terceiro post. Que não é bem um terceiro post. Cada um desses aqui ele tem uma ID própria, né? Então, olá mundo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Temos 6 posts. Vamos agora criar o formulário de atualização, de modo que o usuário possa editar os blogs, né? E esse processo para criar um formulário já deve parecer familiar para a gente, né? Então, vamos novamente usar uma classe genérica chamada de UpdateView e vamos criar os requisitos de template, URL e view. Para iniciar, vamos em post detail, vamos adicionar um link, né, uma opção lá para edição, para aparecer lá na nossa página. Então, aqui depois da div, vamos acrescentar uma referência de link aqui, igual a... E aqui dentro nós vamos colocar a nossa tag, chamando o nosso edit, que nós não criamos ainda, nós vamos criar, né? Então, vamos chamar ele de post edit. E ele vai precisar da chave primária para poder fazer referência exatamente àquele post que nós queremos editar. Então, post.pk, primary key, como argumento. E aqui nós vamos colocar como é que a gente vai chamar ele. Então, vamos colocar aqui o mais edit blog post. E vamos fechar o nosso A e salvar. Vamos então criar o nosso HTML, chamando ele pelo nome que nós demos aqui, post edit.html. E vamos começar estendendo extends, vamos estendendo o base HTML, então, herdando, né, do base HTML. E aqui vamos criar um bloco. Vamos chamá-lo do mesmo, sempre, né, content. Aqui a gente separa para abrir esse bloco. Aqui dentro vamos formatar H1. Edit post. Assim que nós vamos chamar. Vamos fechar esse H1.
E vamos abrir já o form. Action, vamos deixar o action vazio, igual a vazio. O método vai ser post, igual a post. E a gente precisa daquela tag de segurança, né? Que é CR. Eu acho que eu até tenho ela aqui automática. CSRF. Isso, tenho aqui. Pronto, já está montada. E vamos exibir. Vou passar aqui como parâmetro o form com um parágrafo, SP. Vamos fazer um input. Input. Input type. Submit também. Botão de submit. E o valor, vamos chamar de update. Aí que a gente fecha o input. Fechamos também o form. E salvamos. Agora vamos à nossa view. Vamos importar aqui o update view, classe update view. E a gente vai utilizar ela. E vamos criar a nossa subclasse. Abrindo aqui. Class. Vamos chamar de blog. Update view. Novamente, você nota que a ordem que a gente vai fazendo não é exatamente importante. O importante é que todos, template, URL e os views, eles estejam preenchidos e interconectados. Aqui o pessoal, em inglês, eles falam assim, que eles usam o termo wired. Seria você estar pegando um fio e estar ligando de um para o outro. Então, recebendo aqui o update view. O nosso model vai ser o post, que é o único que nós temos aqui. Igual post. Template name vai ser igual a post, que é justamente o nosso template, HTML. E os campos que nós vamos exibir, nós vamos editar, no caso, vamos atualizar, serão os campos de... Entra como uma lista, vamos pegar o título e o corpo. Salvamos. Então, só chamando a atenção aqui, nós estamos listando, né, exatamente os campos que nós vamos utilizar, porque a gente está assumindo que o autor do post não foi mudado, é o mesmo autor, tá certo? E nós queremos o título e o corpo que possam ser editáveis. Por fim, vamos atualizar. Já está salvo. Eu acho que eu esqueci de salvar o post view aqui, o post new. Não está salvo por algum motivo. Vamos salvar logo aqui. Então vamos lá para a URL. Então já vou copiando e colando esse aqui, porque eu aproveito algumas coisas, mas eu vou precisar fazer uma importação. Vou justamente importar a nossa subclasse, o blog update view. Aqui eu vou colar e vou fazer as modificações.
Então, nós vamos manter o post, tá certo? Como uma indicação, e vamos precisar da chave primária. Então, vamos colocar aqui, passando aqui com parâmetro inteiro, para meio que fechar. Depois da barra, vamos colocar aqui esse slug edit e barra. Sempre termina com barra. Ele inicia sem barra e termina com barra aqui. Aqui vai ser o blog update view. Então mudamos aqui. Update view. E o nome, sim, update view as view, o método as view. E o nome vai ser o post edit, que faz referência edit, que faz referência justamente ao mesmo nome da nossa template. A gente salva aqui e já vamos lá para o nosso. O home também está pedindo para salvar aqui, vou salvar. E vamos lá para a página. Então, ok. Se eu escolher aqui no detalhe, por exemplo, esse terceiro post aqui, por exemplo, então você vê que ele já aparece aqui para editar. Então eu vou chamar isso aqui de quarto, quarto, quarto post, quarto também, quarto. E vamos atualizar. Esse é o quarto post. Vamos retornar para todos os blogs. Vamos pegar esse outro aqui, que será o nosso quinto. Então, vamos chamar ele de quinto. Quinto post. Quinto. Quinto post e atualizar. E temos mais um. Quinto post. Esse aqui vai ser, então, o sexto post. Então, sexto. Sexto post. Sexto post. E a gente atualiza. Então, tudo funcionou certinho. E note que quando a gente faz a atualização, ele já vem para o detalhe, né? Para o nosso detail view. E isso é justamente por causa daquele get absolute URL que nós ajustamos, que nós configuramos. Bom, agora vamos fazer o nosso delete, né? O delete view. Vamos lá no nosso VS Code e vamos no nosso detalhe também, no nosso detail. Vamos adicionar um link aqui. Vai ser bem semelhante a esse aqui. Vou copiar. Então aqui eu já vou copiar, porque ele é muito semelhante. E fazemos as alterações aqui. Então, no lugar do post edit, post delete. Vamos precisar também do primary key, da chave primária como parâmetro. E aqui, delete. Vamos salvar. Vamos a seguir criar nosso template do delete, né? Vamos chamar ele de post, conforme nós especificamos aqui no detail. Post delete HTML. Então, como fizemos antes, a gente inicia herdando, né, a formatação do base.html. Então, extends. E aqui eu boto base.html. Crio um bloco. Mesma coisa, o bloco. Esse bloco também content, é o conteúdo, né? Content.
Aqui eu dou uma separada. Aqui dentro eu já faço uma formatação em H1 para exibição do nome. H1, delete, post. Fecho. E vamos abrir o form. Também o action vai ser 0, ou vazio. Action igual a vazio. E o method vai ser post também. E aqui eu fecho. Como a gente está usando o método post e recebendo entrada do usuário, né? Então nós vamos usar o nosso CS, o nosso token. E vamos criar um parágrafo aqui. Para justamente fazer a pergunta, né? Isso aí é tradicional. Se você quer deletar alguma coisa, então a gente pergunta: você tem certeza que quer deletar? Então vamos lá. Abre aspas. Tem certeza que quer deletar? E aí agora a gente coloca a variável, né? Seria justamente o post título. Vamos perguntar pelo título. Você quer deletar esse post que tem esse título? Né? Aí aqui vamos colocar uma interrogação. Uma interrogação e fechar o parágrafo. Agora vamos fazer o nosso input. O tipo dele vai ser submit também. E o valor, vamos chamar ele de, vamos fazer o confirma, né? Igual a confirma, e vamos fechar. Fechamos também o formulário. E salvamos. Agora vamos atualizar a nossa view. E aqui nós vamos fazer as importações, né? Também uma genérica, delete view. E vamos fazer uma importação também. Vamos importar um método da biblioteca do Django URLs chamado de reverse lazy. Eu já falo sobre eles. Vamos escrever aqui Django.urls import reverse lazy. Ok. E aí, o que é esse reverse lazy? Esse reverse lazy, ele é justamente o contrário do reverse. O que ele faz? Ele não vai executar a URL, né? E até que essa view tenha, tenha encerrado a deleção do post, justamente para você não ter um problema na hora de exibir. Então, fizemos as nossas importações, vamos escrever a nossa subclasse. Class, chamar, seguindo o nosso padrão aqui, né? Delete view. Delete view. Aqui. Model. O nosso model
para essa delete view vai ser também o post. O template name. Template name vai ser igual a o nosso template. Post delete HTML. E vamos usar uma variável interna chamada success URL, justamente essa aqui. E nela nós já vamos justamente atribuir o nosso reverse lazy. E redirecionando para home. Então, obtendo sucesso, ele abre a home. Aí agora a gente salva e já vamos atualizar os nossos padrões aqui nas URLs. Então já temos importados aqui, né, o blog view, temos todos esses aqui. Nós podemos fazer o seguinte para organizar. Vamos abrir aqui um parênteses e a gente faz como uma lista. Fica mais organizado. Vírgula, blog, delete e fechamos o parênteses. Vamos dar uma indentada aqui. Pronto. Da mesma forma, eu já vou copiar aqui para poder tentar aproveitar o que for possível aproveitar. Colar aqui. Pronto. Então mantém. Aqui vai ser delete. O nosso delete view. E o nome post delete. Veja que é tudo muito organizado e tudo muito linkado, né? Então, seguindo a montagem desses padrões aqui, sempre vai dar certo. Vamos rodar de novo aqui o servidor. Não, já está rodando. Vamos dar uma olhada lá na nossa URL. Então, eu já tenho um delete blog post aqui. Vamos fazer com que ele mude a linha aqui. Vamos retornar para ver. Então, vamos aqui. Vamos acrescentar aqui só. Eu esqueci de colocar. Vamos colocar em parágrafo aqui. Porque aí cada um fica numa linha, né? Mesma coisa aqui. E aí eu fecho aqui, salvei. Vamos voltar lá no browser. Pronto, cada um está numa linha. Então, o sexto post aqui, se eu clicar em deletar, tem certeza? Se eu clicar em confirmar, pronto, retornamos para a tela inicial e o sexto post não existe mais. Agora, seguindo as nossas boas práticas, nós vamos para os testes. Então, vamos lá para o teste.py. Essa coisa do teste, ela acaba sendo muito negligenciada, muitas vezes. Como nós adicionamos, nós adicionamos o get absolute URL, aquela variável interna, e na verdade aquele método interno get absolute URL, e nós criamos, né, novas views, né? Foi a view para criar, atualizar, editar posts, né? E inclusive deletar posts. Então a gente vai precisar fazer vamos fazer alguns testes, vão ser 4 testes. O do get absolute URL, create view, update view e delete view. Nós vamos ter que atualizar esses testes. Bom, para isso eu já
Eu já tenho minha cola aqui, o código já pronto, só para copiar e colar. E aí nós vamos falar um pouquinho das alterações. Deixa eu já colar aqui e fazer a indentação. Ver se está tudo certinho. Tudo indentado certinho. Então, aí nós aqui adicionamos, né, um teste para o create, para o update e para o delete. Então você vê aqui que nós esperamos, né, que essa nossa URL ela retorne justamente o argumento 1, ok? É o único post e será a nossa chave primária aqui nesses testes. E o Django ele adiciona automaticamente. Aí no teste do Creative View, né, nós fazemos uma nova resposta, né, para certificar que essa resposta ela é bem sucedida. Isso através do status do código 200, que contém então o nosso título e o nosso corpo de texto, né? E para o próximo, para o update view, nós acessamos aquele primeiro post, né, que tem aquela chave primária 1 que nós passamos e que é o único argumento, e confirmamos que os resultados eles retornam como 302. E finalmente fazemos o teste de deleção. O teste de deleção sendo bem sucedido, ele vai retornar para a gente o 200. Então, não tem muito código, né? Então, com pouco código, a gente consegue construir uma aplicação como essa, um blog, que permite criar, ler, atualizar e deletar posts, né? Nesse caso aqui do blog. E a funcionalidade central, né? Essa funcionalidade central, ela é conhecida pelo acrônimo de CRUD, CRUD, que vem do inglês Create, Read, Update e Delete. E aí você vê que toda essa funcionalidade, né, nós podemos fazer ela toda baseada nas views, né, onde até nós podemos até escrever nossas próprias classes baseadas em views também, e um pouco código, né, que é justamente o objetivo do Django, né, não, evitar que a gente comece a escrever funções ou tarefas ou código de coisas, de ações, de funções que já alguém já fez isso. Então, no caso do Django, ele já vem com muitas funcionalidades prontas. E aí, esse vídeo, então, eu fico aqui, vou até salvar logo, teste.py. E no próximo nós vamos ver como é que a gente adiciona o usuário, conta de usuário, e vamos falar sobre login, logout e a funcionalidade do sign up. Ok? Então vejo vocês lá. Até mais.